acontecer. A TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã. Muito obrigado por nos receber em sua casa, pela sua presença e a sua audiência. Quarta-feira, nós chegamos com muita informação, né, Roberta? Exatamente. Olá, Jorge. Olá para você que está em casa. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para o nosso e-mail. Está aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, ou também pelo WhatsApp 24 DDD 993234567. E olhem só, hoje o dia amanheceu com o céu completamente azul, mas a previsão aponta que podemos ter pancadas de chuva à tarde. Nós temos imagem hoje de manhã em Petrópolis do céu? Não? Então vamos às notícias desta quarta-feira, dia 23 de fevereiro. Voltou a chover forte em Petrópolis na tarde de ontem. Moselle e Bingen ficam alagadas após a tempestade. Imóveis tombados de Petrópolis passam por vistorias depois da tragédia. População se mobiliza para doar sangue em Petrópolis, mas banco de sangue ainda precisa de doadores. Ministérios públicos federal e estadual visitam unidades de saúde. Ministério Público do Rio de Janeiro, Prefeitura e Estado vistoriam trecho da BR-040 que possibilita ligação Bingen-Quitandinha em Petrópolis. E Prefeitura de Petrópolis retoma campanha de vacinação contra a Covid, agora no Correio da Manhã na TV. Começamos essa edição, como sempre, com os destaques do nosso jornal, o Correio da Manhã. Vamos dar uma olhada aí nos destaques da primeira página, né, nossa. Lembrando que você pode receber a versão digital do Correio da Manhã se cadastrando no nosso site, tá aí na sua tela aí, jornalcorreiodamanhã.com.br. Vamos aos destaques da primeira página. Contrato prova que Bom Tempo era o responsável pelas obras que evitariam novas tragédias. Esse é o destaque do editorial da página 2. E no centro de página aí, na primeira, né, na nossa primeira página em destaque, Cidade Integrada completa um mês com grandes conquistas. E logo ali do lado, no cantinho, Edson Fachin assume por 6 meses presidência do TSE. Firjan Serrana faz mutirão de ajuda ao micro e pequeno empresário petropolitano. Outro destaque do jornal de hoje, Câmara deve votar nesta semana lei que legaliza jogos de azar. E grupo de trabalho divulga relatório sobre o Santos Dumont. Vamos agora à nossa página 2, a nossa página de opinião com o nosso editorial de hoje. Exatamente. Cabral deu a Bom Tempo o contrato das encostas. Em 10 de julho de 2013, um documento assinado pelo então governador Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho e Rubens José França Bom Tempo coloca o então prefeito de Petrópolis como interveniente executor. Abre aspas aí, ó, assumindo todas as obrigações. Excluído a CEobras. Trata-se do aditivo ao anexo do termo de compromisso número 0396.117.63/2012, entre o Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica, e o Estado do Rio. É importante demonstrar que o governo federal estava sob comando da presidente Dilma Rousseff e o então prefeito Bom Tempo infernizou a vida do Estado até conseguir ser o executor das obras das encostas de Petrópolis. É exatamente isso, junto com o governo federal, Rubens Bom Tempo conseguiu tirar a execução do governo estadual e assumir
oficialmente a gestão de repercussão da cidade após a tragédia de 2011 no Vale do Cuiabá. Desculpem, gestão de recuperação da cidade após a tragédia de 2011 no Vale do Cuiabá. Aquela eleição de Rubens Bom Tempo teve como alvo extremamente o seu antecessor, Paulo Mustrange, para quem apontou o dedo e acusou de fracassar, fraudar e desviar os recursos e ser incompetente para recuperar o desastre de 2011. E o editorial continua. Foi a maior guerra política na história de Petrópolis, utilizando a tragédia como argumento. Anos depois, Mustrange não teve a vergonha de ser vice-prefeito de Rubens Bom Tempo. E este, por sua vez, também não teve vergonha de colocar ao seu lado aquele que tanto acusou. Este documento firmado com Cabral não deixa dúvidas sobre a responsabilidade direta de Rubens José França Bom Tempo pelas obras que teriam evitado a nova tragédia de 2022. O seu relacionamento com a então presidente Dilma Rousseff foi o grande argumento para conseguir a titularidade do milionário contrato e com poderes para contratar. De volta à prefeitura e com seu arqui-inimigo ao lado, Rubens Bom Tempo e o próprio Paulo Mustrange têm muito o que explicar. Quis o destino que eles fossem vítimas das próprias armadilhas que criaram. Colhem o que plantaram e agora, em mandato, precisam explicar o que fizeram ou deixaram de fazer. Cadê as obras que faria com o PT e a amiga Dilma Rousseff? Então fica aí essa pergunta desse editorial, não é isso? Pois é, que coisa, não? Vamos agora então aos destaques da página a página 3, né, da Temos coluna. um segundo editorial, quem quiser conferir esse editorial na íntegra, é só acessar o nosso jornal, ok? O título do editorial, Rio não deixará carnaval passar despercebido. Verdade. Vamos então agora à página 3, a coluna do Magna Vita. Os destaques da página lá? Vamos à primeira nota. Nominata. Impressiona a coragem de Daniel Sorrans em topar ser candidato a deputado federal. O secretário Popstar vai virar vitrine e já estão elaborando, gente da própria prefeitura, a pasta de suas relações com as OSs. E temos ali no centro da página dessa coluna, né, a foto ali do programa, né, dizendo o seguinte na legenda da foto. Na TV Correio da Manhã, TVC, o programa Na Mira, com Fernando Veloso, fazendo sucesso e indo ao ar todas as segundas às 22 horas para Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios e Paraíba do Sul. Na foto, a gravação com Himalaia Tupi, Galvão, né? Rio Solidário e Neném Peixoto, Comando da Paz. Então tá aí a foto aí em destaque sobre o programa aí Na Mira com Fernando Veloso. E ainda tem mais uma notinha, a Prefeitura tenta explicar. Sobre a nota publicada na coluna sobre a licitação para a compra de óleo diesel para a frota de BRT, recebemos a seguinte nota da MOB, abre aspas. Como empresa pública regida pela lei, a MOB Rio, criada em dezembro de 2021, realizou o pregão eletrônico pelo sistema Comprasnet. A licitação foi vencida pela Rede Sol, que competiu apenas com outro fornecedor de pequeno porte, com desconto final após negociação de 1% sobre o preço médio mensal divulgado pela ANP por meio de tabela oficial. A diferença no valor do litro do diesel em relação ao contrato anterior, com base nos dados da tabela do dia 18 de fevereiro, é de 0,425, o que resultaria em uma diferença de 3,8 milhões de reais, considerando a vigência contratual de 12 meses e o valor máximo estimado do mesmo. O contrato anterior era condicionado ao pagamento de uma parcela de mútuo de R$ 276 mil por mês
que em um ano representariam 3,3 milhões de reais. Isso sem contar o valor do combustível adquirido, que foi reajustado pela contratada anterior em 30% entre março de 2021 e fevereiro de 2022. Havia também um volume mínimo obrigatório e exclusividade para abastecimento com aquela distribuidora, que recebia os pagamentos em no máximo 15 dias após o fornecimento do diesel, diferentemente do contrato atual, no qual não há exclusividade ou montante mínimo a ser adquirido, podendo o pagamento ocorrer em até 60 dias contados do abastecimento. É importante ressaltar, por fim, que a empresa que fornecia o combustível à concessionária anterior optou por não participar do pregão ocorrido no processo licitatório. Fecha aspas. E essa notinha, então essa aí foi a resposta, né? E a nota continua. Ao tomar conhecimento da penalização do município na compra de combustível com valores acima do mercado, o prefeito Eduardo Paes exigiu explicações. Já o MP do Rio coloca a lupa na rede Sol Fuel, pela suspeita de formação de cartel. Nossa. Bom, vamos agora então a uma outra nota na coluna do Magna Vita, que também é uma resposta. Exato. TJ esclarece pregão. Então, tá aí, ó, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ, esclarece, abre aspas, a QV Benefícios em Saúde, LTDA, primeira colocada não apresentou a rede credenciada de hospitais no município do Rio de Janeiro e, por isso, foi eliminada da licitação do serviço de saúde para os servidores do TJRJ. A segunda colocada, Supermed Administradora de Benefícios LTDA, foi desqualificada, pois, além de também não cumprir com os requisitos em relação à rede credenciada, não adianta ao solicitado no termo de referência quanto ao atestado de capacidade técnica. O processo de licitação para o plano de saúde contratado pelo TJRJ é feito pela modalidade de pregão, instituída para a aquisição de bens e serviços comuns, de acordo com a lei federal. Encerrada a fase inicial dos lances, o pregoeiro analisa a documentação do licitante, que está em primeiro lugar no certame. A empresa deverá comprovar as habilitações jurídicas, a regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômica financeira, de acordo com o parágrafo 13 do artigo 4º da Lei número 10.520/2002. Também do parágrafo 13, né? A habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Termo de Serviço, FGTS, e as fazendas estaduais e municipais, quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira. O licitante com a melhor oferta será declarado vencedor caso a documentação cumpra as exigências. Se o licitante não atende às exigências, a empresa não será habilitada e o pregoeiro passará, então, para a análise da documentação da segunda colocada, e assim sucessivamente. Superada essa fase, o processo é homologado e o contrato celebrado, fecha aspas. Então está aí a explicação do TJRJ sobre o pregão da licitação para a administradora do plano de saúde dos funcionários lá do TJRJ. Temos ainda o Pinga Fogo, e se você quiser conferir na íntegra todo o Pinga Fogo e toda a coluna do Cláudio Magna Vita, é só entrar no nosso jornal. Vamos agora para a página 4, a página de política. Isso mesmo. Jogos de azar na pauta. PL deve ir à votação na Câmara nesta semana, diz Lira.
A matéria é sobre os cassinos, né, poderem retornar ao Brasil aí. Então, essa semana o Lira afirma na matéria, que pode ir à votação a pauta aí direto no Senado. Vamos agora à página nacional, relatório final divulgado. Grupo de trabalho da concessão do Santos Dumont emite seu parecer. A decisão da Cheng de devolver o Galeão promoveu uma reviravolta na 7ª rodada de concessão de aeroportos com a retirada de Santos Dumont do bloco. Essa atitude, porém, atrapalhou um pouco os planos do grupo de trabalho formado por representantes do Ministério da Infraestrutura, do Governo do Estado do Rio e da Prefeitura do Rio para avaliar os impactos do modelo de concessão do aeroporto Santos Dumont ao aeroporto do Galeão. E agora economia, na página 5. Redução de IPI será de 25%. O ministro, Paulo Guedes, afirmou nessa terça-feira, dia 22, que o governo prepara um corte de 25% no IPI, que é um imposto sobre produtos industrializados. Segundo membros do governo ouvidos pela Folha, o impacto para os cofres públicos é calculado em 20 bilhões, sendo metade para a União e metade para os estados e municípios. Vamos agora à página do Rio de Janeiro. Cidade Integrada completa um mês de atuação nas comunidades. Esse também é o destaque lá da primeira página, né? O programa já proporcionou grandes avanços na Muzema e no Jacarezinho. Lançado pelo governador Cláudio Castro em janeiro, o programa Cidade Integrada completou um mês de atuação nas comunidades de Muzema e Jacarezinho. E os primeiros resultados já podem ser percebidos nas áreas de desenvolvimento social, econômico, infraestrutura e segurança. Segundo o Instituto de Segurança Pública, houve queda de 31,1% nos roubos de rua nos bairros do entorno do Jacarezinho e queda de 28,9% nos roubos de veículos na mesma região, comparando o mesmo período antes e depois do lançamento do programa. Muito bacana. Tá aí a foto, Muita gente sendo atendida e o projeto já atendeu milhares de pessoas nas duas comunidades. Lembrando que você pode acessar o nosso jornal, acessando o nosso site lá, jornalcorreiodamanhã.com.br. Lá você pode se cadastrar e receber aí a versão digital do Correio da Manhã. Esses foram os destaques de hoje do Jornal Correio da Manhã na TV. E você vai ver ainda no jornal de hoje. Chuva volta a amedrontar na tarde de ontem e alaga bairros em Petrópolis. Ministérios Público Federal e Estadual visitam unidades de saúde de Petrópolis. E depois do intervalo, população não segue orientações das autoridades e número de carros nas ruas provoca grandes congestionamentos nas principais vias de acesso ao centro de Petrópolis. O Correio da Manhã volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você.
Estamos de volta e temos aqui, acabou de acontecer um acidente, né, ali em Correias, em Petrópolis. Nós temos um vídeo aí com as imagens, Socorro, olha só, né? essas imagens do Socorro. Acaba de acontecer um acidente em frente ao terminal de Correias, aqui em Petrópolis. Os bombeiros, como vocês podem ver aí nas imagens, já estão no local, prestando socorro às vítimas, que parecem ser 2 pessoas, né? Essas imagens nos chegaram por uma pessoa que está dentro do ônibus. E ao longo da programação nós voltamos com mais informações para saber o número de vítimas e tudo mais, né? E voltou a chover forte na tarde de ontem em Petrópolis. Por volta das 3 horas da tarde, diferentes regiões apresentaram alagamentos. Com um registro de 41 milímetros de chuva em 1 hora, a Defesa Civil acionou o toque de mobilização das sirenes no Quitandinha, nas localidades do Duques, Amazonas e Rio de Janeiro. A rua Bingen precisou ser interditada. Também após um alagamento em frente ao Hospital Santa Teresa. No bairro Mosela, o rio transbordou e alagou as ruas da região. Olha como esse vídeo mostra como alagou tudo muito rápido, né? Foi muito rápido, Muito rápido. Lá no Quitandinha, né, eu moro ali na região, choveu também bastante. Esse aí é na Mosela, olha só, a principal rua de lá, né? Exato. E a orientação, gente, é que em caso de chuva forte, a população busque um local seguro e vá para a casa de familiares ou pontos de apoio mantidos pela Prefeitura. Em caso de emergência, os telefones da Defesa Civil, 199 do Corpo de Bombeiros, 193, esses telefones devem ser acionados aí em caso de emergência. E vamos continuar o jornal aqui, ó. 8 dias após a tragédia, o cenário na cidade ainda é de muito trabalho nos resgates às vítimas desaparecidas, né? E a limpeza e tentativa de restabelecimento dos serviços mais afetados. A equipe do Correio da Manhã percorreu nesta terça-feira as áreas mais atingidas do município. Veja na reportagem de Richard Stolzenburger. Um cenário de guerra. Pelo menos 182 mortes e as buscas por desaparecidos continuam. São mais de 100 pessoas. A angústia de quem perdeu tudo. Triste, muito triste. A tragédia que atingiu Petrópolis completa 1 semana e a equipe do Correio da Manhã seguiu por diversas regiões para acompanhar o cenário depois desses 7 dias. No Caxambu, a situação ainda é caótica. Diversas equipes do Corpo de Bombeiros atuam na procura por vítimas embaixo dos escombros. Após 1 semana, a gente está aqui na localidade do Caxambu. Nesse trecho onde nós estamos agora, foi da onde desceu um morro e diversas casas. Aqui havia um conjunto de residências que foram atingidas pela avalanche. Mais para baixo tem uma outra parte do terreno que também foi atingida. A nossa equipe tem que caminhar pelo local porque a área ainda está interditada pela Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros está atuando no momento na busca por mais um corpo aqui na região e está utilizando os cães para fazer essa busca. Pelo menos uma vítima ainda está soterrada aqui na localidade. A Maria perdeu um amigo na tragédia e relata a dificuldade em passar pelo local. A gente não tem condição psicológica, muito triste. Só aqui foram 4. Um era como um irmão, gostava de todos, mas um era muito especial. Marcelo, o vendedor de queijo, era muito conhecido, morava aqui há muito tempo, a casinha que eles moravam já era da mãe dele, entendeu? Ali eu conheci todo mundo, conheço todo mundo, muito difícil. Cada dia que passa a gente parece que vai ficando pior, vê muitos mortos, né, amigos da gente, a gente todo dia dava bom dia, cumprimentava. Em meio a tantas adversidades, a ajuda vem de longe. Um grupo do Vidigal, na região da Zona Sul do Rio de Janeiro, se solidarizou com as vítimas da tragédia e tem distribuído alimentos na cidade. Começa pela fatalidade, né? Na minha idade que eu tenho, eu nunca vi uma fatalidade tão imensa quanto a essa, tantas mortes, tantas pessoas desaparecidas
E isso aí comoveu o coração de todos nós do mototáxi da comunidade do Vidigal, com a liderança desse amigo aqui, que começou a gritar, a falar, e nós abraçamos e fomos montando uma corrente. E hoje estamos aqui com alimento, com água, com material de higiene, para somar com essa população que anda muito triste, né? Não imaginava que ia todo mundo assim abraçar a causa, porque de início começou só eu e mais uns 3 amigos, mas depois todo mundo chegou junto e apesar de eu ter tomado a decisão de trazer, né, a doação para cá, não partiu só de mim, partiu de todos, entendeu? Além das lembranças, os moradores enfrentam outras dificuldades. Para subir, quanto tempo mais ou menos em média, porque a via ainda está interditada? Eu vi... gastei mais ou menos 1 hora de lá aqui. 1 hora? A pé. E tem que voltar de novo. O que faz para trazer compra? Olha, eu não tô ficando aqui, né? Eu tô vindo aqui só para dar uma olhada na casa, como é que tá. Tem minhas cachorras lá. Eu tô ficando na casa do meu cunhado, lá no centro mesmo. Aí pra vir, tem que vir a pé. Você comentou com a gente em off que tá com muito medo de continuar aqui, né? Eu tô, muito medo. Muito mesmo, infelizmente. Depois do que eu vi, eu tô, realmente. Assim como no Caxambu, o cenário de tragédia permanece no Vila Felipe. Moradores ainda enfrentam a falta de água e muitos ainda vivem na procura por familiares. Outros buscam locais seguros para ficar. Que Deus guarde as próximas chuvas, porque são, infelizmente, as poucas, como as minhas, que ainda estão de pé, também vão deslizar. E no momento, a única coisa que me deu força foi meu filho chorando, falando: mãe, garante que a gente vai ficar bem. E ao mesmo tempo choro, os carros descendo do lado, e uma tragédia. Mesmo aqueles lugares que fiquem de pé ainda, acho que vai precisar de muita ajuda psicológica, os pequeninos que estavam saindo da escola também, assim como meu filho. E tentar ter forças para reerguer em outro lugar, apesar da cidade toda estar um caos, muitos lugares terem sido atingidos, o que nos falta o que nos resta agora é ter fé para tentar recomeçar do zero, né? Esta região onde estamos neste momento é considerada uma área vermelha, em que o Corpo de Bombeiros, em parceria com a Defesa Civil e também a Operação com Cães, está à procura de vítimas ainda soterradas. Alguns moradores ainda acompanham essas buscas. O momento é tenso. A equipe, inclusive, do Corpo de Bombeiros pediu para que a gente se retirasse da localidade. No entanto, aqui do outro lado também é uma área vermelha, em que o Corpo de Bombeiros e também a Defesa Civil vai começar a busca por novas vítimas. Nas regiões, muitas máquinas ainda prestam apoio para a retirada dos escombros e as equipes de operação com cães atuam na tentativa de localizar as vítimas soterradas. No Morro da Oficina, a angústia daqueles que ainda procuram por familiares. Para entrar na região, apenas com a autorização dos bombeiros e o uso de EPIs. A região mais atingida pelos deslizamentos ainda vive um cenário de guerra. Após uma semana das chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis, o cenário aqui no Morro da Oficina é de incerteza. Apesar de muitos escombros e ainda muita lama, as equipes do Corpo de Bombeiro seguem atuando 24 horas na busca por sobreviventes. Nota-se no olhar a angústia daqueles que aguardam alguma resposta e um sinal de algum familiar entre os escombros. São pelo menos 4 pessoas soterradas. A Raquel está desde o primeiro dia à procura da enteada Duda, de apenas 17 anos. Ela estava junto com a avó, de 80 anos, no primeiro andar da casa. Quando começou a chover, a mãe dela pediu para ela subir, mas ela não quis deixar a avó dela sozinha, que a avó dela era acamada. E ela falou: vou ficar com a minha avó. A nossa esperança hoje ela é diferente. Geralmente você tem esperança de dias melhores, de coisas boas. A nossa esperança hoje é de resgatar corpos. E como faz 8 dias, é muito milagroso ter vida. Entendeu? É isso. Não tem... a gente fica sem palavras e a gente está aqui movido pelo amor, pela vontade de dar um enterro digno.
vamos conversar com o Richard agora. Ele atualiza os números dessa tragédia. Richard. Oi, Roberta, bom dia também ao Jorge e a todos que nos acompanham. Vamos trazer então as atualizações sobre essa situação aqui em Petrópolis, que ainda é de muita tristeza. No último boletim divulgado pelo Corpo de Bombeiros, que foi 5h45 da manhã, são pelo menos 197 mortes já registradas. Foram 24 pessoas que foram resgatadas com vida, mas esse número nem se compara à quantidade de pessoas que vieram a óbito, infelizmente. São mais de 800 pessoas que estão em locais de apoio, fora aquelas pessoas que foram para residências de amigos, porque tiveram suas casas interditadas, enfim. E também foram mais de 300 animais, cachorros, entre cachorros, cães, gatos, que foram resgatados com vida. Lembrando que esse trabalho está sendo feito, inclusive, em parceria da Cobeia com outros órgãos, não só aqui do município do Rio. Lembrando que na rua Bingen foi interditado um trecho de 100 metros na altura do Hospital Santa Teresa. Após a chuva de ontem, parte do terreno cedeu, então na localidade o trânsito está funcionando em meia pista. Então, aos condutores, o tráfego pode ficar lento na região e deve ter, obviamente, cautela na hora de dirigir. A gente lembra que a previsão ainda é de chuva aqui para a cidade de Petrópolis, então as pessoas devem ficar em alerta. Lembrando que ontem, inclusive, as sirenes foram tocadas novamente aqui no município. Eu volto com vocês. Obrigado, Richard. E olha só, os ministérios públicos, federal e do estado do Rio de Janeiro se reuniram ontem no prédio onde funciona o Gabinete de Crise da Saúde de Petrópolis, com os secretários municipal e estadual de saúde. O objetivo foi tratar da necessidade de organizar o fluxo de comunicação das ações tomadas na área de saúde, relacionadas ao desastre provocado pelas chuvas em Petrópolis. Nesta terça-feira, o Ministério Público do Rio de Janeiro, em parceria com o Ministério Público Federal, vistoriou a UPA do centro de Petrópolis. A unidade estava interditada desde a última terça-feira, dia das fortes chuvas que atingiram a cidade. O objetivo da visita foi identificar as intervenções necessárias que permitam a reabertura da unidade. Nós acabamos de fazer uma visita aqui, uma vistoria UPA Centro. É uma unidade de saúde que foi interditada no dia do evento por causa das chuvas. Houve um desbarrancamento aqui atrás, uma queda de vegetação e uma árvore na frente da unidade que estava um pouco instável. Então eles optaram, logo que a chuva baixou um pouco, a transferir esses pacientes para outras unidades corretamente. Então essa unidade temporária está interditada para a liberação da Defesa Civil. E nós viemos aqui com os nossos engenheiros para verificar a segurança da unidade para medidas futuras. Também foi feita a vistoria no Hospital de Campanha da Marinha, destinado ao atendimento ambulatorial de casos leves. Na ocasião, os técnicos verificaram que a estrutura do local está adequada e apuraram o fluxo de encaminhamento dos pacientes para outras unidades. Casos urgentes ou graves estão sendo encaminhados para UPAs em funcionamento, como a unidade do Cascatinha e a de Itaipava. A população saber que aqui é um atendimento ambulatorial, de baixa complexidade, então são casos leves, que não são urgentes. Questões urgentes, de maior gravidade, não devem ser dirigidas para cá. Então nós temos ainda as UPAs, a UPA Cascatinha funcionando, a UPA Itaipava, há outros pontos de atendimento para onde a população deve se dirigir em casos de maior gravidade. E nossa equipe acompanhou a reunião do #Abrace Petrópolis que ocorreu na tarde de ontem. Voltamos com Richard, que tem mais informações. Isso mesmo, Roberto. Essa reunião foi feita ontem, inclusive a parte da Secretaria de Saúde do município estava presente na reunião em que foram debatidos temas relacionados às medidas aqui para a cidade de Petrópolis por conta dessa chuva que atingiu a cidade na última terça-feira, dia 15, e que deixou, a gente acabou de atualizar aqui, mais de 190 pessoas, especificamente 197 mortes. Qual que foi o objetivo dessa reunião? O Ministério Público Federal e também estadual, eles querem fazer o quê? Eles querem acompanhar simultaneamente
esse repasse de verbas que foi dado aqui para a cidade de Petrópolis. Lembrando que são quase 3 milhões de reais, isso só do governo federal. Essa simultaneidade na fiscalização, ela tem como objetivo, inclusive, acompanhar, ir em loco, ou seja, visitar esses locais que serão atendidos através desta verba. Em relação a esse tema, a entrevista foi, a gente acabou de receber aqui a atualização, são 198 óbitos já registrados, então, por conta das chuvas. Acabou de sair essa atualização do Corpo de Bombeiros enquanto a gente estava aqui ao vivo. Retomando o assunto, essa reunião que aconteceu ontem, o Ministério Público Federal e também estadual, eles têm o objetivo de fazer o quê? Acompanhar simultaneamente esse repasse de verbas para as ações desse enfrentamento às chuvas que atingiram aqui a cidade de Petrópolis, não só com base nos documentos da Prefeitura, mas também em relação à visitação em loco, de fato acompanhando aonde está sendo aplicado essas verbas. A gente tem um trecho, inclusive, aqui do Charles Estevam da Mota Pessoa, que é o responsável pelo procedimento, e ele explica o seguinte: o propósito é evitar que essa análise tenha que ser feita anos depois com base tão somente em documentos. A ideia é ir nos locais da execução dos serviços, verificar a aquisição dos produtos e ter um acompanhamento mais fidedigno, ainda mais no momento em que as licitações não estão sendo realizadas devido ao estado de calamidade pública. Fecha aspas, essa foi a fala dele. Então, basicamente, ficaram definidos esses critérios de como que serão feitos essas análises pelo Ministério Público Federal e também estadual. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. Obrigada, Richard. Importante, né, o Ministério Público e o estadual ficar de olho nisso, realmente. Exatamente. E nessa reunião também estava o bispo diocesano de Petrópolis, Dom Gregório Paixão, e circulou nas redes sociais um vídeo em que ele fala para as demais autoridades sobre a síndrome do céu azul. Vejam só. Existe uma coisa chamada síndrome do céu azul aqui em Petrópolis. Depois que a catástrofe passa, depois de alguns meses, a gente sofre dessa síndrome, ou seja, a vida volta mais ou menos à normalidade e as coisas muitas vezes são esquecidas. Eu peço que, por favor, encarecidamente, a todos nós, que nós tenhamos esse cuidado, a gente não sofrer da síndrome do céu azul. A gente vê isso da catástrofe de 2011, muitas coisas foram esquecidas, da catástrofe de 2013, aqui também houve uma ali no Caxambu, também em 2017, se eu não estou enganado. Então a gente não pode esquecer, a memória é um ponto fundamental e as pessoas esperam de nós uma resposta que seja contínua. Então eu agradeço a todos vocês por tudo isso e peço apenas isso, que a gente não sofra da síndrome do céu azul. E tenhamos memória do que existe agora e do que nós vamos fazer pelos próximos meses e certamente pelos próximos anos. Muito bem, obrigado. E olha, moradores da rua Rio Grande do Sul, no Quitandinha, reclamam que a Defesa Civil ainda não foi ao local. Lá também houve o registro de queda de barreira. Queda de barreira, rua cedendo. Essas são algumas situações que os moradores da rua Rio Grande do Sul, no Quitandinha, em Petrópolis, têm enfrentado. Após uma semana da tragédia, as pessoas que vivem nas áreas menos afetadas pelas chuvas reclamam que a Defesa Civil ainda não visitou os locais. E a gente está com um problema porque a gente tem várias moradias aqui, tanto do lado dessa barreira quanto em cima, vocês estão vendo, e está dando esse afundamento da rua. E está passando muito veículo pesado, entendeu? O caminhão já começou a circular. Por quê? Tinha uma barreira lá na frente, né? Porque todas as vias da Rio de Janeiro foram desobstruídas pela Associação de Moradores da Rio de Janeiro. Porque até agora, no momento, não chegou ninguém. Nem da Defesa Civil, nem Corpo de Bombeiro, Prefeitura, ninguém esteve aqui ainda no local. E a gente pediu para os moradores não mexer naquela barreira lá, por quê? Ia desobstruir a via e o fluxo de carro ia aumentar. Passar caminhão pesado, aí tiraram o barro que ficava lá na frente,
Agora os carros estão passando e os moradores aqui estão reclamando. De acordo com o presidente da Associação de Moradores do bairro Rio de Janeiro, os problemas com as quedas de barreiras não são recentes e apenas se agravaram com as fortes chuvas que atingiram a região. Aqui nós já tivemos uma barreira aqui na chuva de 2006. Foi feita uma obra, eles colocaram algumas telas para estar segurando a terra. Foi o que segurou e impediu essa barreira de estar chegando até as casas mais abaixo, mas agora está tudo desprotegido. A gente está precisando de quê? Um auxílio, um apoio, né? Alguma autoridade vem até a gente aqui no bairro, no Quitandinha em geral, para estar auxiliando a gente, né? Dizendo o que é para estar sendo feito. Muito medo, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Quando começa a chover muito, eu fico aqui durante o dia, minha filha e meu marido trabalham, eu fico sozinha. Então eu fico com muito medo, aí a gente tem que estar saindo, às vezes à noite já saí daqui, fui ficar no carro ali com muita água descendo, muita chuva, eu e meu filho saímos para ficar dentro do carro, porque ficamos com medo de ficar aqui, né? Porque a gente não está sabendo o que pode acontecer. Para os moradores, existem certeza se devem permanecer ou abandonar as áreas de risco, já que a Defesa Civil ainda não atendeu ao pedido. Na terça-feira, dia 15 de fevereiro, muitas das vítimas foram do Quitandinha, inclusive as pessoas que estavam nos ônibus que foram arrastados pela enxurrada. Não dá para a gente entender porque as autoridades não vieram ainda nos atender. Eu fiquei desde terça-feira até no domingo com aproximadamente 200 famílias lá na Rua Lagoas, no trecho 2 da Rua C, sem alimentação, sem luz e sem água, Beth. Não dá. Se a gente tem um contingente de quase 1000 pessoas dentro da cidade colaborando e ajudando, por que essa ajuda ainda não chegou? Beth, os moradores tendo que desobstruir ruas com as próprias mãos, tinha uma máquina ajudando a desobstruir o caminho, pessoas isoladas, pessoas sem ter o que fazer. E outra coisa, Beth, o Quitandinha teve vítima. Eu até me emociono, o Quitandinha teve vítima. E olha, a Defesa Civil informou que segue na realização das vistorias pelas áreas afetadas com o reforço das equipes. Até o momento, já foram realizadas 350 vistorias para a disponibilização dos laudos técnicos às residências danificadas por deslizamentos, infiltrações, alagamentos, imóveis com riscos estruturais ou em áreas que ainda oferecem riscos geológicos. Ao todo, o município soma 1.690 ocorrências, das quais 1.324 foram por deslizamentos. Vale ressaltar ainda que estes dados foram atualizados pela Prefeitura às 4h30 da tarde de ontem. E o congestionamento de carros continua atrapalhando os serviços de emergência em Petrópolis. Ontem o trânsito na cidade estava impraticável. Quem veio dos distritos para o centro chegou a levar 2 horas de viagem. Diante do caos que tem sido registrado no trânsito de Petrópolis nos últimos dias, a CPTrans pede que as pessoas só saiam de casa em situações de extrema necessidade. Além disso, os motoristas devem evitar ao máximo o Alto da Serra, uma das regiões mais afetadas pela chuva da última terça-feira e que passa por um grande processo de limpeza. A interdição de algumas ruas deixa a situação ainda pior. Nos últimos dias, já foram registradas mais de 1.300 ocorrências, com maior parte delas sendo de deslizamentos. Até as 4 horas da tarde dessa terça-feira, ao menos 182 óbitos em decorrências da tragédia tinham sido confirmados em Petrópolis. Destes, 111 são mulheres, 71 homens e 32 são crianças. Desse total, 168 foram identificados, 152 encaminhados para funerárias e os demais aguardam os familiares para a liberação. A Secretaria de Assistência Social segue no atendimento às 867 pessoas acolhidas em 13 pontos de apoio, estabelecidos pelo município em escolas públicas. E você vai ver depois do intervalo, alagamento danifica máquinas para recarga dos cartões de passagem em Petrópolis. População se mobiliza para doar sangue em Petrópolis, mas banco de sangue ainda precisa de doadores. Imóveis tombados de Petrópolis passam por vistorias depois da tragédia. A gente volta já. Que o Rio de
de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Voltamos. 5 máquinas de autoatendimento que são responsáveis por realizar recargas nos cartões de passagem Rio Card, nos cartões de passagem do Rio Card, foram totalmente danificadas em Petrópolis, em decorrência dos alagamentos na cidade, dificultando a vida do morador que necessita do crédito para ir e vir para o trabalho. Em Petrópolis, 5 máquinas de autoatendimento da Rio Card Mais foram danificadas com alagamentos que afetaram a cidade no dia 15 de fevereiro. Os equipamentos foram recém-instalados e, por conta da água, já estão em manutenção para recuperação ou substituição. Os problemas foram registrados no Terminal do Centro, loja da Rio Card e Terminal Correias. Enquanto algumas máquinas estão sem acesso, os clientes podem recorrer a recargas pelo aplicativo da Rio Card Mais ou aqui no balcão da loja de atendimento, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 da tarde, na Praça da Inconfidência, número 22. Os equipamentos que estão no Itamaraty, Bingen e Itaipava estão em funcionamento. Mesmo com os meios presenciais para a recarga do cartão, o Cetranspetro e a Rio Card Mais ainda orientam ao cliente do transporte público que dê preferência ao atendimento nos canais digitais, para colaborar com todas as medidas de prevenção adotadas em caráter emergencial após a tragédia em Petrópolis. Um transtorno, vai ficar um transtorno, né? O nível de estresse vai lá em cima, as pessoas reclamando, né? E os atendentes não têm culpa, né? Porque eles estão ali trabalhando, fazendo a parte deles, mas com certeza vai ter muita reclamação do pessoal. E a população petropolitana se mobilizou para ajudar o Banco de Sangue do Santa Teresa desde que Petrópolis foi atingida pelas fortes chuvas. Os captadores informaram que houve uma adesão significativa para aumentar o estoque de doações. O Banco de Sangue do Santa Teresa, em Petrópolis, já estava com o estoque em nível crítico antes da tragédia que atingiu a cidade. Para garantir o abastecimento dos hospitais, é necessário que os doadores se mobilizem com urgência. Segundo o captador Vinícius Pereira, na semana passada, a população aderiu ao pedido. Nos últimos dias, vimos aqui no Banco de Sangue uma adesão em massa à doação de sangue. Graças a Deus, as pessoas vieram, nos ajudaram a sair desses estoques críticos. O povo petropolitano foi muito solidário e abraçou a causa, ajudando aí a salvar até 4 vidas cada doação. Então, mais do que nunca, foi muito importante esse ato. Tenho certeza que muitas pessoas vão ser ajudadas. Cada doação, cada momento, até é importante frisar que aumentou um pouco o tempo de atendimento e mesmo assim todos ficaram na fila aguardando a sua vez. Mesmo com a ajuda da população, o Banco de Sangue ressaltou que para garantir o nível saudável dos estoques, vai ser necessário que todos os doadores realizem a boa ação. Para garantir o abastecimento de todos os hospitais da cidade, vão ser necessárias no mínimo 100 doações por dia. O Banco de Sangue está funcionando até esta quarta-feira com horário reduzido.
A alteração provisória do horário é para garantir que colaboradores e doadores retornem às suas casas de forma segura antes das chuvas fortes que vêm ocorrendo no período da tarde. Até esta quarta-feira, o horário de funcionamento é de 7 horas da manhã a 1 da tarde e a partir de quinta-feira, o horário de fechamento volta a ser às 6 horas da tarde. Pedimos que vocês que podem doar não deixem de comparecer. O Banco de Sangue está com horário excepcional até quarta-feira, de 7 a 1 da tarde, e a partir de quinta-feira voltamos ao horário normal de 7 às 6 da tarde. Então não deixe de vir, faça a sua doação, pedimos que traga o seu documento, fique atento aos critérios da doação e lembrando, né, a sua doação salva até 4 vidas. Então não deixe de doar. Qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo telefone 2245-2324 ou pelo WhatsApp 24 99269 4355. Nós ficamos aqui na rua Dr. Paulo Hervé, 1130, aqui no Bingen, tá? Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Muito obrigado. Agora olhem só, os prédios históricos tombados pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro, em Petrópolis, estão passando por vistorias em uma ação conjunta do órgão, com a empresa de obras públicas do Estado. A avaliação dos imóveis é para dimensionar os danos causados pelas fortes chuvas que devastou a cidade, provocando esses estragos. Segundo o INEPAC, Petrópolis é o município com mais bens tombados pelo Instituto e, desde o temporal, o escritório técnico se preparou para fazer o levantamento nas áreas mais atingidas. Na segunda-feira, foram realizadas vistorias nos reservatórios fluviais da Companhia Águas do Imperador, em algumas casas com fachadas tombadas, no Teatro Dom Pedro e no Cine Petrópolis, que foram invadidos pela lama. Segundo o INEPAC, nenhum imóvel tombado pelo órgão desabou. No entanto, uma ponte próxima ao Palácio de Cristal foi o caso mais grave de impacto da chuva e precisará ser reconstruída porque perdeu o seu guarda-corpo. Pela empresa de obras públicas do Estado do Rio de Janeiro, o trabalho de vistorias nos prédios históricos está sendo desenvolvido por arquitetos da empresa. As ações contam ainda com 4 engenheiros de geotécnica da empresa para atuar no levantamento técnico de áreas de riscos na cidade. Vamos falar um pouco dessa rede de solidariedade. Alguns itens não são mais necessários, em contrapartida à falta de alguns itens. Eu vou chamar novamente o Richard, que tem mais informações. Sim, exatamente, Roberta. Alguns itens como água mineral e roupas não são mais suficientes. As pessoas, quando forem realizar as doações, podem focar em outros materiais que ainda são muito importantes e que ainda assim estão em falta, como por exemplo, kits ou cestas básicas de limpeza. E aí incluem os materiais como sabonete, pasta de dente, desodorante, shampoo, absorvente. Esses materiais são de extrema importância para as pessoas e ainda estão em falta. Então a pessoa pode realizar essa doação dessa maneira. Lembrando que nessa rede de solidariedade, a gente inclusive recebeu material hoje de manhã cedo, de que a PepsiCo está doando 500 milhões de reais para a cidade de Petrópolis. O montante será destinado à CUFA, que é o Centro Unificado de Favelas, e será revertido em cestas básicas que serão distribuídas aqui na cidade de Petrópolis. Inclusive, a empresa vai fornecer os seus veículos de transporte para poder fazer essa distribuição aqui na cidade de Petrópolis. Então, lembrando os materiais importantes: absorvente, sabonete, desodorante, pasta de dente. Outros materiais que também são importantes: fraldas geriátricas e também toalhas. Quem quiser doar pode fazer essa doação. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. E o Ministério Público do Rio de Janeiro realizou na segunda-feira uma vistoria em um trecho da BR-040, com técnicos da Prefeitura e com a Secretaria Estadual de Obras. O objetivo foi analisar a possibilidade da execução da ligação viária Bingen-Quitandinha para a melhoria da mobilidade urbana.
Antiga reivindicação dos moradores de Petrópolis, a ligação está prevista tanto no plano diretor quanto no plano de mobilidade urbana de Petrópolis. Depois da tragédia que se abateu na cidade, se tornou fundamental a melhoria do tráfego de veículos, que seria consideravelmente diminuído no centro histórico. Duramente afetada pelas chuvas da terça-feira passada, a rua Washington Luiz é a principal ligação desde o pórtico do Quitandinha até o centro histórico. De acordo com o plano de mobilidade urbana de Petrópolis, atualmente a configuração viária da cidade obriga o veículo que deseja ir do bairro Bingen até o bairro Quitandinha a passar pelo já saturado corredor do centro histórico e pela também saturada via Coronel Veiga. O documento oferece 3 opções de pequenas obras para viabilizar a ligação Bingen-Quitandinha e aponta que a obra é possível utilizando o sentido normal da BR-040. E agora, trocando de assunto, a Prefeitura de Petrópolis retomou a campanha de vacinação contra a Covid-19 em 7 pontos da cidade. Uma semana após o desastre na região serrana, a Prefeitura de Petrópolis retomou em 7 locais a campanha de vacinação contra o coronavírus. Os pontos vão funcionar em horários reduzidos das 10 horas da manhã até as 2h30 da tarde. Eu acredito que a importância da vacinação em meio a esse caos é que com todo o sofrimento, com todo o luto que Petrópolis está passando, a vacinação ela é importante porque a Covid ainda não acabou, né? Então a gente tem que continuar firme, apesar de todas as perdas, de todas as lutas, a gente tem que continuar firme na vacinação para a gente conseguir acelerar o processo de imunização da população. A vacinação da faixa de 5 a 11 anos acontece por causa de um rodízio itinerante e não é necessário o cadastramento. Nesta quarta-feira, as equipes de vacinação vão estar presentes na PSF da Boa Esperança e Nova Cascatinha, das 10 horas da manhã às 2h30 da tarde. Acontece essa vacinação itinerante, onde vai uma equipe em cada ponto de apoio e faz essa vacinação das crianças e dos adultos também está acontecendo. Então, eles são divididos, então vai em vários pontos, a gente consegue fazer no mesmo dia essa vacinação. Para se vacinar com o cadastramento, os locais disponíveis para as pessoas acima de 12 anos é o supermercado Extra do Quitandinha e o drive-thru do Parque Municipal de Itaipava. Para as crianças de 5 a 11 anos, a UBS de Itaipava e a Casa da Educação Visconde de Mauá. E para ambos os públicos, o Centro de Saúde Coletiva na Santos Dumont, o Centro de Saúde do Itamaraty e a UBS da Posse estão disponíveis. Eu peço que, apesar de tudo, da perda desses documentos, se a pessoa conseguir, se o usuário conseguir a segunda via dos documentos, porque tem alguns locais que está disponibilizando, vai ser importante para a gente, mas se não conseguir, a gente tem acesso aqui ao sistema, né? Então, em alguns casos, a gente consegue fazer essa consulta para poder estar ajudando a população da melhor maneira possível. A vacinação itinerante também acontece dentro desses horários, de 10 às 2h30, e de acordo com a disponibilidade de cada local, porque tem ponto fixo que nós fomos, e acontece de não ter gente o suficiente, ou então as pessoas já estarem imunizadas, e a gente percorre outros pontos também. É isso aí. Agora nós temos a previsão do tempo aqui para a região, Roberto? Exatamente. A previsão do tempo para as cidades que compõem aí nossa área de cobertura é de dia ensolarado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva à tarde e temperaturas que variam entre 17 e 33 graus. E olha, para começar aqui encerrando a nossa edição, uma boa notícia para a gente fechar, hoje, Uma livraria que fica no final da rua 16 de março e que perdeu todos os livros vai receber exemplares para recompor seu estoque enviados por editoras de todo o país. Gente, olha que tristeza. Que tristeza, né? Vendo esse monte de livros ali, uma assim, pena. Tudo estragado, mas aí uma boa ação, Exato. As editoras aí de todo o país vão doar livros, para a livraria que perdeu todo o seu estoque, não só a parte ali, todos os livros da loja, mas também todo o seu estoque que ficava no subsolo ali. E eu sou frequentador assíduo da livraria, então tomara aí que retomemos os trabalhos lá, e que os livros cheguem
Exatamente. Todos ali para recompor o estoque deles. E por hoje é só, a gente fica por aqui. Até amanhã às 7h30 da manhã. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.